Meu querido, nós sabemos que quando tem um grupo de pessoas que estão conversando, principalmente no final de ano, existem muitas pessoas que perguntam, entre muitas perguntas, eles dizem, onde você vai passar o Natal? Onde é que você vai passar o Réveillon esse ano? É a conversa de muitas pessoas. Outros até perguntam, onde você vai passar suas férias, meu querido? Você vai entrar de férias agora. Onde é que você vai passar suas férias? Mas nesta tarde, eu tenho uma pergunta muito especial para você nesta tarde. Meu querido, onde você passará a sua eternidade? A eternidade você vai passar aonde? E é importante saber quais os preparativos que você está fazendo para a eternidade. Esta pergunta, meu querido, pouco tem sido feita. Que ninguém quer saber o que vai acontecer. Não, Deus é que sabe. E aí vive uma vida realmente fazendo a vontade da carne, não fazendo a vontade do Pai. Mas, meu querido, mas a eternidade é uma grande realidade. Ninguém escapará da eternidade. E vem para mim, vem para você, vem para todos. Precisamos entender que a eternidade é um período que terá apenas começo, mas não vai ter fim. Isso é eternidade. Um certo pregador falou a respeito da eternidade. E ele comparou o mundo, a esfera global, o mundo com uma esfera de aço, e dizendo assim, não, três formiguinhas rodeando essa roda de esfera, que é o mundo, quando ela começar que realmente cortar de um lado para outro, uma banda para um lado e para outro, aí já está quase no meio da eternidade. Então nós podemos dizer que é eterna. A palavra de Deus nos fala nesta tarde. Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. É melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquetes. Porque este é o final de todos os homens, os vivos, e se aplica assim ao seu coração. Estava até conversando com o Ilcimo agora, falando o que é que você entende sobre essa coisa que eu estou falando. E uma certa vez eu estava numa programação muito especial da igreja, ali no Mar de Deus. Em seguida veio a notícia que uma irmã nossa tinha partido e estava no OSAF. Eu tive que ir lá para o OSAF para trazer uma palavra, dar um apoio. E ali realmente eu falei sobre esse versículo. É melhor estar no funeral, realmente, do que estar numa festa. Porque no funeral nós entendemos que é um caminho de todos nós. Ninguém gosta de funeral, mas é uma realidade para todos nós. É o fim de todos os homens, é a eternidade. E o texto que eu quero trazer a mensagem nesta tarde se encontra em Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 31. Nos diz assim, ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpuras e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães lambiam as suas chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamou, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refrigere a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de receber os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Agora esse é o consolado, e tu estarás atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre vós, nós e vós, de sorte que quem quiser passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco de lá para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que mande a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos,
para que dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam. E disse-lhe ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre mortos fosse até com ele, arrependia-se. Porém Abraão disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, e ainda alguns dos mortos ressuscitassem. Meu querido, esse texto nos fala claramente uma grande realidade. Interessante, meu querido, que onde vimos que existe dois destinos após a morte, como nós ouvimos a canção do juízo final com Eliezer Rosa. Do cemitério para lá o caso é mais sério. Existem então dois destinos. Uns viverão eternamente em tormento, e outros viverão eternamente no gozo, na eternidade, ao lado do pai Abraão. Esta parábola de Jesus nos conta a realidade das pessoas quando chegarão na eternidade. Ah, pastor, você está pegando pesado agora. Meu querido, não é eu que estou falando. É a Bíblia. Procure realmente ver as realidades que existem, Jesus falando, as mensagens que Jesus nos trouxe. E é muito importante, sabemos que ninguém gosta de ouvir essa grande realidade. Mas quem falou essa parábola foi o próprio Senhor Jesus, meu querido. Nesta parábola, Jesus, no texto lido, nos fala da nossa futura morada, que será na eternidade. Então, eu quero dizer para você, meu querido, tem muitas pessoas que dizem assim: não, morreu, acabou, tudo. Não é assim. De maneira nenhuma, cara, na real, meu querido. Meu amigo, não é assim. Nós não somos como um animal que morreu, tudo acabou. Não, nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que Deus fez o homem. Fez do pó da terra, soprou nas narinas, deu fôlego de vida. E nos diz a palavra do Senhor que esse homem que foi feito do pó vai se tornar em pó e o espírito volta para Deus. Então, meu querido, conforme o texto lido, vemos a morte de duas pessoas. Foram mortes diferentes, destino realmente diferente também que eles tiveram. Jesus colocou dois personagens no texto, o homem rico e um pobre, chamado Lázaro. Interessante que na Bíblia não fala o nome desse rico, na parábola de Jesus, mas fala então do pobre, é o Lázaro. O homem rico vivia com a vida aqui na terra, com grandes prazeres, com banquetes, com festa. Isso aqui tem acontecido com muitas pessoas que estão achando que está na boa aí, é curtição, é perdendo noite, é fazendo coisa que desagrada a Deus. É assim que vivia o rico. Interessante. Já Lázaro vivia dias de miséria aqui na terra. Lázaro comia resto de comida que caía da mesa do rico. Assim nos diz o texto. Meu querido, conforme esse texto, nós observamos que esse homem rico parece até ser uma pessoa boa. Sabia por quê? Porque deixava Lázaro comer das migalhas da sua mesa. Tem muitas pessoas ricas aí que não dá nada para ninguém e deixar, então, separar as migalhas para Lázaro comer. Então, esse homem aí dá a impressão que é uma pessoa boa. Isso nos faz lembrar, meu querido, que uma pessoa boa não é salva, não se salva por ser uma pessoa boa. Ninguém é salvo porque faz caridade. E mas dessa vez, meu querido, um parente nosso, quer dizer isso para você, que ele bebia muito, convidou meu irmão Luiz Aquino aí para beber, comprou um pedaço de ilha ali, distância, e eu estava falando de Jesus para esse irmão meu, e esse irmão estava agradecido assim, estava envolvido com a leitura da palavra do Senhor, e esse parente nosso disse: olha, Luiz, eu quero convidar você para tomar uma cachaçada lá, lá numa ilha, um pedaço da ilha ali, instância que comprei. E eu preocupado com a conversa que eles estavam os dois, meu irmão meio receoso. E aí eu perguntei: e depois? Depois a gente descansa e bebe. E depois? Aí a gente descansa e bebe depois. E depois? Em outras palavras, eu disse para ele: ah, meu amigo, e depois, quando você morrer, vai para onde? Ah, isso é fácil. Interessante que muitas pessoas pensam como aquele parente nosso.
Não, não viu não aí não? Naquela seca que deu aqui no sertão aqui, tirei uma foto aí, passou até na televisão, eu ao lado de um caminhão, eu dei um caminhão aí de mercadoria e eu estou salvo tranquilamente. Eu disse, meu querido, sem Jesus você não está salvo de maneira nenhuma. A pessoa sem Jesus não tem salvação, eu disse para ele naquela tarde. Então, meu querido, ser caridoso, mesmo dando esmola aos pobres, não traz salvação. Pois o rico, ele não mandou Lázaro embora da sua casa, não. O rico realmente não proibiu Lázaro de pegar as migalhas. Podemos dizer que o rico não foi para o inferno por ser rico de maneira nenhuma. Eu quero dizer para você que o rico não foi para o inferno porque era rico de maneira nenhuma, nem Lázaro foi para o seio de Abraão porque era pobre. Não, não existe isso, meu querido. Interessante. E não é pecado a pessoa ser rica de maneira nenhuma. O perigo do pecado, o grande perigo de ser rico, é colocar sua riqueza em lugar de Deus em primeiro lugar. Então aquele homem, aquele rico, não tinha Deus no coração. Aquele outro Lázaro, ele tinha Deus no coração. Meu querido, muitos até dizendo, aqueles que fazem caridade merecem o céu. Esse é um bom caridoso. Não, meu querido, não merece o céu, não. A caridade, quem faz é um efeito da pessoa salva. Interessante que diz que Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É isso, meu querido. A salvação é de graça, pela graça do Senhor. A bondade aí realmente acompanha depois da pessoa salva. Vamos, meu querido, ter algumas lições dessa parábola de Jesus. Aprendemos que a morte é uma realidade e também a morte é inevitável. Coloque isso no seu coração nesta tarde, meu querido. E quem sabe você está ouvindo essa mensagem e, isso aí não é para mim não, eu estou novo, ainda vou curtir a vida. Eu estava dizendo aqui nesse instante ao Wilson que eu tenho um irmão que ele partiu com 8 anos de idade e uma irmã com 40 anos. Não tem data para a pessoa morrer. A morte é uma realidade e é inevitável. Ninguém pode evitar. Não, eu vou deixar de morrer. Não existe isso. Conforme o texto lido, aprendemos que após a morte estaremos conscientes. Sabe disso? Olha que negócio. A pessoa está consciente depois da morte, conforme o texto que nós acabamos de ler. Interessante que o rico estava vendo lá o Lázaro no seio de Abraão, vendo Lázaro na boa para lá. Imagine só. Mas não diz o texto que Lázaro viu ele no sofrimento. Não, não é assim. Interessante que nós precisamos entender, que aprendemos, meu querido, com esse texto, que depois da morte ainda, o rico fez uma espécie de uma oração. Ele clamou dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mande Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refrigere a língua, porque estou atormentado nessa chama. Meu querido, já imaginou que agonia, sendo atormentado eternamente? Esse que é o grande perigo, meu querido, de você viver nesse mundo sem buscar a presença de Deus, é o grande perigo. O rico lá no inferno estava preocupado para avisar os seus irmãos que tenha cuidado para não chegar a esse inferno. Nos diz Lucas 16, que nós falamos, diz que rogo depois ao Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Era a preocupação do rico na parábola de Jesus. O rico no inferno tinha comunicação e tinha preocupação. Este é o único texto que fala sobre emoções, meu querido, que sentimos depois da morte. Meu irmão, meu amigo, rádio ouvinte que aqui está nos ouvindo nesta tarde. A eternidade é uma realidade para todos nós. Nós não vamos escapar da eternidade. A eternidade iniciará quando eu e você descemos à sepultura. Aí começa, como nós ouvimos a canção. O corpo ficará ali e apodrecerá ali e tornará pó. Mas a nossa alma seguirá adiante. Apenas 2 caminhos, o céu ou o inferno. Só existe 2 caminhos. Foi a mensagem que nós ouvimos cantada. Hoje poucos falam do inferno. Hoje até poucas pessoas se falam do céu. O inferno é uma realidade, o céu também é uma realidade, meu querido. Na verdade, os que não crê,
meu querido, realmente estará condenado, assim nos diz a Bíblia. Então, que nesta tarde o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Muitos não têm cumprido o ídolo do Senhor. Muitos têm falhado na igreja. Os compromissos, quando chegou na igreja, diz, não, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero te servir. Eu quero louvar no coral. Eu quero cantar, quero tocar. E as pessoas, o mundo está realmente trazendo muitas pessoas que é de dentro da igreja. Vamos ter cuidado com isso, meu querido, meu irmão. Preste bem atenção. Tenha cuidado, meu querido. Nós sabemos que depois da morte segue o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim, com aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo final, o julgamento final. Aprendemos com o texto que a morte é o fim da carne de todos, meu querido. Isso é importante saber disso. A morte é o fim da carne de todos nós. E é importante que possamos entender e possamos olhar como é que está a nossa vida. Todos vamos para um lugar. Todos foram feitos do pó e todos voltarão para o pó, nos diz Eclesiastes 13, capítulo 20. A grande lição dessa tarde, meu querido, que é impossível a comunicação entre mortos e vivos, é impossível. Interessante, meu querido. Tem tipos de seitas por aí que dizem assim, não, eu falei com fulano, eu vi fulano de tal, me apareceu a mim, me disse assim. Não, não existe isso, meu querido. Isso são balelas, não é coisa da Bíblia de maneira nenhuma. Conforme a parábola de Jesus nos faz entender que o seio de Abraão tinha comunicação com o rico. Em Lucas capítulo 16, versículo 29, que nós lemos, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam. Então, meu querido, que é muito importante analisarmos a nossa vida. Hoje tem um servo de Deus pregando o evangelho. Ninguém vai dizer que não teve oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque tem televisão, tem rádio, tem internet, tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem muitos meios de comunicações que falam do amor de Deus. Você, então, aí, como é que está a sua vida diante de Deus? Então, meu querido, é importante que nós entendamos que o salário do pecado é a morte, nos diz Romanos, capítulo 6, versículo 23. É importante que tenhamos esse advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, e possamos morar um dia lá na eternidade. A morte selará o destino de nossa alma. Para onde você irá, meu querido? O único caminho que leva o homem para o céu se chama Jesus Cristo. Porque ele veio a esse mundo, Jesus disse com a sua própria boca, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, no diz João capítulo 14, versículo 6. Meu querido, temos, pois, a certeza que nem igreja, nem boas obras, nem as próprias justiças leva ninguém para o céu, só através de Jesus Cristo. Ele que é o caminho para a eternidade, morar lá na eternidade com Ele. E para concluir essa simples palavra, onde passará a eternidade, meu querido? No céu ou sem Cristo, lá no inferno? E eu sei que isso é uma decisão, quem sabe você vem dizer assim, você que toma muitas denominações, diz assim, não, você toma essa decisão, meu querido, mas essa decisão, a palavra de Deus nos diz claramente, ninguém gosta de ouvir isso, mas é verdade. Não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós. E não me é que vai desse fruto. Então, se você é um escolhido do Senhor, você foi chamado por Deus, por que que ainda está fazendo coisas erradas? Nós sabemos, meu querido, que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus nos diz que muitas pessoas pecaram, se distanciaram do Senhor, mas o Senhor, com a sua grande misericórdia, ainda fez nos unir. Interessante que a palavra de Deus diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele matou, Davi, ele adulterou, mas Davi pagou com a sua consequência do seu pecado. Que nesta tarde você possa se arrepender e possa entender onde é que você vai passar a eternidade. Lembre-se, meu querido, a alma é eterna. Então você que é um servo de Deus, continue servindo ao Senhor. Busque a presença do Senhor sempre, se alegrando na presença de Deus, meu querido. Essas coisas não vêm amedrontar de maneira nenhuma ao cristão. Essa é a palavra que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Realmente é que você possa se despertar
e possa analisar você mesmo. Não vamos analisar a vida de ninguém. Nós temos visto aí no YouTube muitas pessoas falando, principalmente quando sai da igreja, ficar falando mal. Nós temos visto muitas pessoas assim. Mas o importante é que nós falemos de Jesus para as pessoas e possamos entender que nós vamos nos encontrar com o Senhor. E nós vamos estar orando nesse momento. Pai querido, Pai amado, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, eu sou grato, Senhor Deus, pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui, Senhor. Abençoa grandemente este irmão, essa irmã, quem sabe, estava com os pensamentos mundanos de sair da igreja, de ir para o mundo, como tem muitas pessoas que estão voltando para o mundo. Meu Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, Deus, vai de encontro a essas vidas, para que eles possam compreender, meu Deus, que o único caminho que se deve seguir é a Jesus. E é a realidade da eternidade que nós passamos a transmitir nesta tarde. Por isso, ajuda este homem, essa mulher, a ter mais uma vida santa, reta diante de Deus. Sabemos que o mundo está querendo a prosperidade, se promover, ter fama, ter sucesso, ter dinheiro. Mas a coisa mais importante é ter Jesus no coração. Nós oramos abençoando a cada rádio ouvinte desta tarde. Nós oramos já agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus.